Eu quero essa missão. Fuga, pare ou siga fugindo. Essa é a proposta nesta manhã para o seu coração. E eu desejo de todo o meu coração que você pare de fugir. E que você se posicione nesta manhã como um servo, uma serva do Senhor. Como aquele que veio, talvez sem propósito nessa manhã, mas que chegou à casa certa, à hora certa, no momento certo e na palavra certa para o teu coração. Então, mesmo aí sentados com reverência, abre a tua Bíblia, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Elias e esse grande desafio desse profeta. Fuga, pare ou siga. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Abre aí a tua Bíblia, aí no seu celular, na sua Bíblia impressa. Eu vou estar lendo do verso 1 até o verso 16. Você achou? Diga amém. Elias no Monte Horebe, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-se os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pois, à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Israel, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Bendita é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi linda aos nossos corações. E queremos que esta mesma palavra seja aplicada em nós. Fale, pois, o Senhor, mas não fale o homem, em nome de Jesus. Amém? Fuga, pare ou simplesmente continue fugindo do Senhor. O desejo é que você não saia desta manhã sem antes se posicionar diante de Deus. E pelo teu livre-arbítrio você tem todo o direito de continuar a fugir.
Não há problema algum para Deus se você resolver no seu coração, assentar no seu coração, em continuar fugindo do Senhor, como se Deus não tivesse falado nada contigo, nem hoje, nem ontem, e nem falará amanhã. Mas se hoje você se assentar no coração, que não quer mais fugir, que vai se posicionar, que vai aceitar a missão do Senhor, que vai aceitar o propósito do Senhor, que vai aceitar o desafio do Senhor sobre a tua vida, então Deus fará assim, e Deus cumprirá tudo aquilo que Ele sonha para você nessa manhã. Você crê nisso? Eu creio. Deus marcou o encontro contigo nessa manhã. E Deus marca encontro conosco. Nós não marcamos encontro com Deus, é Ele que marca com a gente. É o Espírito Santo que diz, filho, vai lá, filha, vai lá hoje de manhã que eu quero falar contigo. Está na hora de se posicionar. Está na hora de parar de fugir. Amados, nós fugimos a vida inteira. Fugimos de pessoas, fugimos de mudança, fugimos de confrontos, fugimos de posicionamentos, fugimos de lugares, fugimos de coisas que já não agregam mais. Nós fugimos o tempo todo. O tempo todo. E eu pergunto a vocês nessa manhã, de que Elias estava fugindo? Da ameaça de Jezabel? Não. Isso era apenas uma cortina de fumaça. Ele fugia de si mesmo. Ele estava exausto. Ele estava cansado. Ele estava desanimado, à beira de uma depressão. Ele estava muito cansado. Ele se sentia isolado. E talvez a palavra nesta manhã é para a sua vida, para ter cuidado com o ativismo. Muito cuidado daquilo que você chama reino de Deus, ou obra de Deus. Cuidado. Pode ser que você se sinta isolado ou isolada, solitária ou solitário, e não está olhando para dentro de casa, para os seus, para a sua família, para a sua própria vida. Em 1 Timóteo 4,16, olha só o conselho que o apóstolo Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Primeiro vem cuidar de si mesmo, de olhar para dentro. Cuida primeiro de você e depois da obra, e depois do reino, das coisas que Deus está dizendo para você fazer. Amados, precisamos parar um pouco, olhar para dentro, examinar o nosso intelecto, nossas emoções, olhar realmente se a nossa saúde mental está boa, se a saúde física está em dia. Temos que olhar isso. Elias tinha acabado de matar 450 profetas de Baal, no Monte Carmelo, mais 400 profetas de poste ídolos. Era um homem que tinha coragem? É claro que tinha. Era a boca de Deus? Claro que era. Ele foi tirado das aldeias, ou melhor, das montanhas de Gileade, numa cidade chamada Tisbi ou Tisbé. Era um tesbita, era um homem que não tinha uma família sacerdotal, vinha de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. No entanto, Deus pinçou esse homem no meio dos seus e disse, será boca de Deus, será minha boca perante os reis. E assim foi. Agora, será que ele estava com medo de Jezabel? Claro que não. Ele estava fugindo dele mesmo. Ele estava fugindo de Deus. Estava fugindo de uma missão, de um propósito. Quem sabe eu prego para alguém nesta manhã que está fugindo de alguma coisa. Mas nessa manhã Deus diz, chega, para. Se posicione, que eu vou falar contigo nessa manhã. Elias desencadeou alguns sintomas com essa atitude dele de fugir para o deserto. O verso 3 diz que ele teve medo. Acompanha comigo. Verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Primeiro sintoma, medo. Teve medo. Que medo era esse? De Jezabel? Não. De Acabe? Não. Medo dele mesmo. Teve medo dele mesmo, de sua missão, de sua exaustão, da sua solidão. Estava com medo dele, já não se conhecia mais como boca de Deus, como mensageiro de Deus, como homem usado por Deus. Foi egoísta, porque ele correu para salvar a sua vida.
não atentou para quem estava do seu lado. E é assim que acontece conosco. Num momento desse, querido, ninguém lembra da família, ninguém lembra de filhos, da esposa ou esposo, ninguém lembra de colegas de trabalho, se isola, fica deprimido ou deprimida, se isola. Assim estava acontecendo com Elias. Que mais? Perdeu a comunhão. Diz a Bíblia que ele deixou ali o seu moço. Era um homem que caminhava com ele, era um discípulo que caminhava com ele, estava atento, estava servindo Elias o tempo todo. E nesse momento ele diz, olha aqui, fica aqui que eu vou sozinho agora. Ele perdeu a comunhão. Ele não queria ninguém do seu lado. Ele não queria ninguém perto. Meu amado, você pode estar no meio de uma grande multidão como esta nesta manhã, mas pode estar sozinha, sozinho. E isso é solidão. Quem sabe eu prego para alguém que não adianta estar em família, ou na família do Senhor, ou no povo de Deus, no meio do povo, mas se sente ainda assim solitário ou solitária. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, Deus quer falar contigo. Nesta manhã, você não vai sair daqui como entrou. Eu te garanto isso. Amém? Outra coisa, ele entrou no deserto, diz o verso 4. Se chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Deus não me matriculou Elias na escola do deserto. Não, não foi Deus que mandou. No capítulo anterior, Deus tinha falado com ele, vai a Acabe, fala com Acabe que não vai chover durante 3 anos e meio, não vai cair uma gota de orvalho. E depois você foge para o deserto. Aí foi Deus. Aí foi Deus que mandou. Mas agora, não. A Bíblia diz que ele mesmo se foi ao deserto. Sintoma de quem está exausto, desanimado, desanimada. Está no meio, mas não está. Está dentro, mas não está. Está em família, mas não está. Meu amado, minha amada, é hoje. Pare de fugir. Você está fugindo de você mesmo, está fugindo desse problema, está fugindo dessa situação, desse posicionamento seu. Está na hora de dizer assim, Senhor, se tem uma missão para mim, só tem um outro propósito, então fale ao meu coração, porque eu não suporto mais. Desistiu da vida e pediu a sua própria morte. Verso 4, ele diz assim, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele faz aqui uma comparação, eu não sou melhor do que aquele que veio antes de mim, dos profetas que vieram antes de mim, de juízes que vieram antes de mim, Senhor. Eu estou cansado, eu estou sozinho, eu estou trabalhando só. Muitos querem ajudar, muitos estão ao meu lado, mas é eu que trabalho. Sou eu que sou a boca do Senhor, a responsabilidade é minha. Elias estava fugindo dele mesmo, fugindo da sua alma ferida, do seu espírito abatido. Quem sabe eu prego para alguém que está assim, com esse sintoma. Está querendo ficar sozinho, sozinha, está cada vez mais só, isolado, no meio, mas não está. Dentro, mas se sentindo fora. Parece que está no meio de uma grande multidão, mas está isolado. Em nome de Jesus, Deus falará ao teu coração. Pare ou siga. Primeira coisa que vejo nesse texto é que Deus nos assiste, querido. Apesar de nossas fugas. Versos 5 e verso 6 diz assim, deitou-se, pois, Elias debaixo de um zimbro, era um arbusto, muito típico dos desertos. E eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta e come. E olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus nos assiste apesar de nossas fugas, de nossas inconsistências. Deus não desistiu de você. Deus tem planos para você. Deus não deixou você isolado, sozinho, não foi Ele, foi você mesmo. Deus, Ele nos assiste mesmo sabendo que estamos fugindo. Ele nunca desistirá de nós, Ele não desistiu de você. Ele acredita em você, ao contrário disso, Ele acredita em você. Gosto muito daquela palavra em Isaías 64, 8, que diz, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro,
e tu és o nosso olheiro, e nós somos obras de tuas mãos. Ora, se Deus é olheiro, e eu sou o barro, e você é o barro, Deus vai fazer o que Ele bem entender de nós. É Ele que escolhe, e é Ele que faz o vaso. A palavra de Deus ainda continua, lá em Isaías 18, quando Deus manda Jeremias descer a casa do olheiro. E o que aconteceu ali, irmãos? Os irmãos conhecem a história. O barro se desfez na mão do olheiro. Ele jogou fora? Não. Ele descartou? Não. Ele retrocedeu? Não. Ele fez daquele mesmo barro um vaso, como bem pareceu aos seus olhos fazer. Deus não desiste de você. Deus não desistiu da missão que lhe deu, que lhe confiou. Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão de você. Você está aqui porque você tem valor para Ele. Você tem muito valor para Ele. Ele não vai abrir mão de você. E não adianta fugir. Ou não adianta continuar a fugir. Deus já determinou no seu coração que Ele não abre mão de você, querido. Não vai te descartar, não vai jogar fora. Tu és o barro, Ele é o olheiro, e Ele vai fazer o que bem entender de nós. No tempo dEle, na hora dEle, no plano dEle, no propósito dEle. Elias estava fugindo dele mesmo, mas Deus o alcançaria. Deus envia um anjo. O anjo diz assim, olha, está com fome, levanta, come, bebe água, está aqui, está servido, está na cabeceira. O que Elias fez? Voltou a dormir. Ele queria se isolar mesmo. Ele queria a morte mesmo. E às vezes somos assim com Deus. Deus está falando, Deus manda mensageiros, Deus manda pessoa falar no nosso coração, Deus manda visitante, Deus usa uma criança, usa um louvor, fala o tempo todo conosco. Ele nos assiste, porque temos valor para Ele. Porque Ele vai te alcançar, querido. Então Ele manda um anjo, Ele manda um mensageiro. Vai lá, tenta consertar as coisas. Quem sabe Ele comendo e bebendo, deve ser fome. Está assistindo porque deve ser fome. Mas eu vou alegrar o coração dele. O que esse homem faz então? Ele come, bebe e volta a dormir. Tipo de quem está com depressão. Quando estamos assim, levantamos porque alguém insistiu. Come alguma coisa, bebe alguma coisa. Você vai lá na geladeira, come alguma coisa na cozinha e volta para a cama. Não é assim, querido? É bem assim. Mas hoje você vai se levantar na presença de Deus e não vai voltar a dormir. Não, não vai. A sua atitude vai ser outra. Porque você tem valor para Deus. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus já escreveu aquilo que Ele requer de você. Ele tem planos. Segunda coisa, Deus insiste conosco apesar de nossa teimosia. Verso 7, olha o que diz a palavra, irmãos, no versículo 7. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Esse homem foi tocado novamente pelo Senhor. O anjo tocou Elias por 2 vezes. E aqui para nós, é impossível ser ou continuar insensível ao toque do Senhor. Amém? É impossível. Toca a primeira vez, comeu, bebeu, voltou a dormir. Tocou a segunda vez. E agora ele se dispõe. Agora ele se levanta. E o anjo ainda informou, será longo o seu caminho. Você sabe por que será longo o caminho, irmãos? Porque tem muito desafio, tem muitas coisas à frente na nossa vida que a gente não conhece. Você conhece até a curva, Deus olha do alto, Ele sabe o que vai depois da curva. Ele conhece a sua vida, conhece os seus desafios, sabe que tem coisa para ser vivido ainda na presença dEle. Tem coisa para fazer, tem obra para fazer, tem reino para ganhar, tem coisas para avançar. E Deus não quer você ver parado, não. Então é hora de se levantar, é hora de se posicionar. O anjo diz, vai ser sobremodo longo o teu caminho. Por quê? Porque o anjo já estava lá em Damasco. O anjo já estava lá, pegando a Azael, a Jeú, e separando Eliseu para profeta. O anjo já sabia do plano de Deus, todo o planejamento de Deus. Por isso ele diz, olha, levanta e come. Será melhor para você, porque vai ser sobremodo o caminho, vai ser longo. Deus diz para você, querido, vai ser longo o teu caminho, tem muita coisa para ser feita. Está na hora de se levantar dessa apatia espiritual.
Está na hora de se levantar. O reencontro com Deus é inevitável. Pare de fugir. Porque quando Deus tem planos para nós, até os atrasos da vida ganham um propósito. Até os nossos desertos têm uma direção, têm um direcionamento. Você sabe por quê, querido? Porque fé não é entender tudo. Você não vai entender muita coisa. Mesmo se as coisas não estão tendo sentido nenhum. Pastor, não está tendo sentido nenhum na minha vida. Mesmo assim, fé não é entender muita coisa. É confiar em Deus. É depender de Deus. É dizer para Ele, Senhor, se isso tem algo para mim, é claro que tem, querido, você está vivo. Você se levantou nessa manhã, minha irmã, você está viva. Deus tem propósitos. Deus tem planos para você. É claro que tem. E tem gente parada, tem gente fugindo. Elias fugia que estava cansado. A reclamação de Elias não era sobre Jezabel, não era sobre Acabe. Era sobre o povo de Israel que estava longe do Senhor. Era todo o povo. Ele disse, Senhor, eu sou extremamente zeloso. Mas o teu povo derrubou altares. O teu povo quebrou alianças. A reclamação dele era interna, querido. Então eu te digo nessa manhã, não se conforme. Não se conforme com o pouco. Mas Deus quer te dar é muito. Não se conforme com pouco. Deus quer te usar. O reencontro com Deus é inevitável. Terceiro lugar, Deus sempre irá ao nosso encontro nos momentos mais difíceis da vida. Você crê nisso? Verso 9 da palavra do Senhor diz assim: ali entrou Elias numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias entrou em uma caverna. É uma atitude típica de quem está fugindo. Pastor Erasmo, como psicólogo, sabe disso. Pessoas que fogem de si mesmo, querem se esconder, estão a caminho da depressão. Eles entram. Por que Elias não dormiu fora, embaixo de um zimbro? Não tinha zimbro na região? Claro que tinha. Era uma região que tinha muitos zimbros, muitos arbustos. E por que ele não dorme fora? Com medo de algum animal selvagem? Não. Ele era um homem corajoso, acostumado com o deserto. E por que ele não ficou no relento dessa vez? É porque ele estava a caminho do desânimo, da depressão, a caminho de se entregar, a caminho de dizer um basta para a sua própria vida. Então ele entra na caverna, ele entra, uma posição, uma atitude típica de quem está fugindo. Elias reclama, é do povo do Senhor, uma geração que quebra alianças, quebra compromisso, uma geração que derruba altares, a adoração ao Senhor. Quando ele desafia os profetas de Baal, ele teve que refazer o altar, estava quebrado, ninguém sacrificava mais a Deus. O altar de adoração, ele teve que refazer o altar. Uma geração que mata profetas, homens e mulheres de Deus que te pararam no caminho e te liberaram uma palavra de profecia sobre a sua vida. Lembra disso? Naquela igreja, naquele dia, naquela noite. Lembra disso? Quando você veio chorando à frente, se ajoelhou no altar do Senhor e um profeta de Deus, uma mulher de Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Você lembra disso? Essa geração está matando os profetas, homens e mulheres, que já liberaram uma palavra de profecia sobre a sua vida. E você hoje está fugindo. Quer continuar fugindo? Ou quer parar de fugir? Dá tempo. Hoje o Senhor está aqui para reencontrar com você. Vai dizer para você: eu estou com saudade de você. Saudade. Saudade das nossas conversas. Pelas madrugadas, as orações. Saudade. Saudade quando você louvava o meu nome. Na cozinha. Sozinho? Não. Estava comigo, louvando ao Senhor. Lembra disso? Está na hora de voltar. Elias reclama. E no verso 10 ele diz assim:
Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Esta palavra me chamou a atenção, irmãos. Sabe o que é ter zelo? Elias, é tudo o contrário do que ele disse, reclamando. Ele era zeloso, tinha compromisso com Deus. Ele restaurou o altar do Senhor, o altar da adoração. E ele protegeu os profetas que na época estavam com ele. Agora ele está dizendo que está sozinho, talvez um exagero, mas sozinho no que diz respeito a ser boca de Deus. Ele era o único que Deus usava para falar ao rei Acabe, a Jezabel, aquela feiticeira, aquela idólatra. Era o único. Com certeza ele estava cansado. E às vezes nós sentimos assim, irmãos, zelosos. Talvez até falando com Deus, Deus, eu sou o único na minha família, o único na minha casa. Eu sou o único no meu trabalho. Eu sou o único na minha faculdade. Eu sou o único, Senhor, na minha rua. Está pesado demais. Eu não estou suportando. Eu tenho sido zeloso. E os demais? Querido, está na hora de rever os teus conceitos diante do Senhor. Deus te chamou para fazer toda a diferença. E você vai fazer. E você vai continuar a fazer. Não é hoje que você vai continuar a fugir de Deus. Não. Hoje você foi convidado a vir para cá para reencontrar com Ele e dizer, basta, eu vou parar de fugir. Estou fugindo de mim mesmo, fugindo do Senhor, fugindo da missão, fugindo do propósito, fugindo do meu ministério. Chega. Eu vou dizer, chega, não quero fugir mais. Eu quero ter um reencontro com o Senhor. E é isso que acontece com Elias. Verso número 15 e 16. Diz assim a palavra. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, que unges a Azael, rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Querido, Deus ainda tem planos. Deus tem plano. Deus tem missão. Deus tem propósito. Deus tem unção para você. E mais à frente ele diz, aqueles que não dobraram os joelhos para Baal, e toda a boca que não beijou, eu reservei, conservei em vida Israel 7.000, diz a palavra. Você não está só. Você pensa que está só. Deus tem propósito. Deus tem missão. Deus tem palavra para você nessa manhã. Diz a Bíblia que quando Deus convida a Elias a sair da caverna, passou um vento, passou terremoto, passou fogo. A palavra hebraica aqui diz que Deus estava presente, mas não se manifestou. Só no final, quando veio uma brisa e um silêncio, Deus perguntou, o que fazes aqui, Elias? Isso nos prova, querido, que pode estar quebrando pau ao seu redor. Casa pode estar desmoronando. Família pode estar ruim, casamento está ruim. Convívio com os filhos, péssimo. Vida profissional, daquele jeito. Mas Deus está ali. Deus está presente. Deus está contigo. Ele não desistiu de você. Ele não desiste de você. Ao contrário, Ele tem missão, Ele tem propósito, Ele tem um plano. Ele fala assim, Elias, está na hora de se levantar. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de reencontro com o Pai. Hoje é dia de voltar para casa. Voltar para o propósito. Voltar para o ministério. Volta para o Pai hoje, querido. Ele está com saudade de você. Tem missão, tem propósito. Tem vida com Deus. Tem unção te esperando, novinha. Uma nova unção. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando estamos prestes a desanimar, ao ponto de largar tudo, de verdadeiramente chutar o pau da barraca, largar tudo. É aí que Deus diz assim,
ainda tem propósito, ainda tem missão, ainda tem unção. Você sabe quantos anos levou para Eliseu ficar pronto? 11 anos. E Elias não viu a morte. Ele foi arrebatado de uma carruagem de fogo. Glória a Deus. E mais à frente, no monte da transfiguração, quem aparece ao lado de Moisés? Elias. Que privilégio. Que privilégio. É Deus dizendo para ele, viu? Você não morreu, mesmo buscando a sua morte, porque eu tinha planos para você. Eu tinha projetos para você. Você é meu. Eu não largo mão de você nessa manhã. Você é minha. E eu não te largo nessa manhã. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma oração comigo.